Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Estou passando nos grupos para deixar-vos mais um estudo bíblico. Hoje vamos estudar sobre a igreja de Sardes. Livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 1 até o versículo de número 6. Está escrito assim: Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: Isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Tem nomes que vive e está morto. Sê vigilante e confirma o restante que estavam para morrer. Porque não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te, portanto, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o. Arrepende-te, pois, se não vigiares, virei como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram a sua veste e comigo andarão vestido de brancos, porquanto são dignas. O que vencer será assim vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Antes confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito bem, amados diletos irmãos. Hoje nós vamos comentar a quinta carta escrita para a igreja de Sardes. Esse acontecimento que o livro de Apocalipse traz no capítulo 3, ele envolve um período, no período do ano de 1517 aproximadamente, até o ano de 1795 da nossa era. Um período em que a igreja entrou em decadência. Foi o período em que ocorreu, inclusive, a grande reforma no meio da igreja. Era um período em que a igreja deixou de adorar a Deus e passou a viver o seu momento materialismo. E foi para esse período, que Jesus manda o apóstolo João escrever uma carta. A carta, portanto, foi escrita aproximadamente 1500 anos do acontecimento. Antes de acontecer tudo isso, Jesus já previa o que estaria acontecendo com Sardes. Ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Sardes significa remanescente. Como se fez na carta à igreja de Tiatira, o Senhor distingue entre os perdidos e os salvos. O remanescente em Sardes, a igreja em Sardes representa a reforma protestante. Quando Martim Lutero e outros guiaram novamente os cristãos no caminho, removendo os cristãos para fora do catolicismo, onde Martim Lutero foi em busca da verdade.
Era um período em que a Igreja Romana, ou seja, os católicos, tinham se afastado, tinham distorcido a palavra de Deus em algo que ele nunca pretendeu ser, adicionando às escrituras e impondo pesadas cargas espirituais sobre os seus seguidores. Então surge nessa história alguns homens reformadores, Martim Lutero, John Wesley e mais outros, que unindo-se, eles passaram a proclamar que, usando a palavra sola fides, ou seja, somente pela fé, ou somente pela graça, somente por Cristo, onde Cristo se tornou o centro desses reformadores, onde Martim Lutero usava o slogan solamente pela Escritura, ou seja, somente a palavra. Onde esses homens reformadores passaram a estudar a palavra de Deus novamente, porque a igreja tinha se afastado da verdade. Isto diz que tem os 7 espíritos. O versículo seguinte diz assim: o Senhor se apresenta como sendo aquele que tem os 7 espíritos de Deus e que tem as 7 estrelas. Então o Senhor se lembra a igreja de Sardes que ele é o Senhor, que ele é o soberano. O Senhor lembra a igreja em Sardes exatamente quem é que está escrevendo para eles. O Senhor Jesus lembra que ele é o doador do Espírito Santo e que ele é o guardião do anjo que os pastoreia. Por isso a carta é direcionada ao anjo da igreja de Sardes. Jesus faz séria crítica à igreja. Ele diz: conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Vocês têm nome de que estão vivos, mas vocês estão mortos. Veja a sentença que Jesus dá para uma igreja atuante, uma igreja próspera, uma igreja rica, uma igreja exuberante. Jesus diz para eles: olha, vocês estão mortos espiritualmente. Jesus disse que esta igreja tinha se afastado da verdade. Nós conhecemos a história feita onde Jesus teve um diálogo certa vez com uma mulher no poço. Jesus, ele diz que Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Onde está em João 4, verso 24. Agora, nós vemos que Sardes havia se afastado dessa vida espiritual. Os seres humanos sempre vivem em busca de uma verdade. E em busca pela verdade, os cristãos de Sardes, eles passaram a ser negligentes acerca da fé. Negligenciaram as coisas do Espírito. E por várias centenas de anos, quase nunca mais ouviram o sussurro do Espírito Santo de Deus. Havia em Sardes uma riqueza. Sardes foi construído num local seguro, onde era impossível, inclusive, haver invasão. Foi construído no alto de uma colina.
Então Sardes se tornou, o povo de Sardes se tornou orgulhoso. E quando ocorre os acontecimentos que Jesus diz aqui, todo esse acontecimento, o despertamento do final do século, no período do século XIX e no início do século XX, a igreja passou novamente a buscar a presença do Espírito Santo. E foi um período que os reformadores receberam novamente a luz. E os reformadores rejeitaram a ideia do ensino que havia em Sardes, dando origem àquilo que nós chamamos de movimento pentecostal. E depois desse movimento carismático, a igreja até se fortaleceu. Eu sou pentecostal, mas existe um certo exagero no mundo pentecostal. Então, nós temos que ter bastante cuidado, amados. O Senhor Jesus diz para a igreja de Sardes: ser vigilante, e confirma o restante que estava para morrer. Porque eu não achei as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Então, esse acontecimento que Jesus se refere à igreja de Sardes, tudo isso ocorreu no final praticamente do século XIX, quando a escola alemã, a escola alemã, que era da mais alta crítica, invadiu os seminários com suas teorias sobre a verdadeira, ou seja, achando que as teorias modernas que eles propunham, eles procuraram explicar certos milagres, mas essa escola, ela não havia um discernimento espiritual. E por não ter esse conhecimento espiritual, eles acabaram inclusive rejeitando o Espírito Santo. Eles se perderam acerca da verdade. Foi nesse período que surge os reformadores. Foi nesse período que surge a grande reforma cristã, onde surgiu Martim Lutero, John Wesley, Jerônimo e alguns outros líderes religiosos, onde surgiu a igreja calvinismo, luterana. E foi nesse período que Jesus diz para a igreja, 1500 anos desse acontecimento, Jesus lembra a igreja dizendo-se: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. Virei sobre ti como um ladrão, diz ele. Porque o ladrão, você não sabe a hora que ele vem, não sabe o momento que ele vai surgir. E ele diz: e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas Jesus diz assim: mas tens
em Sardes algumas pessoas que não contaminaram sua veste. Eu acredito que Jesus estava se referindo aos reformadores, que não se deixaram contaminar com o ensino que estava sendo praticado, onde havia inclusive as indulgências. E ele diz que esses remanescentes não contaminaram sua veste. E Jesus diz: e comigo andarão de branco, porquanto são dignos. Como houve no caso da igreja de Tiatira, também em Sardes permanece poucas pessoas fiéis, ou seja, o remanescente. Poucas pessoas que não se contamina com o ensino errado. Aí Jesus diz assim para os remanescentes: confirma o restante. Confirma o restante. Ou seja, para que eles não morram. Ele diz que ele conhecia o trabalho, era um trabalho duro. A igreja, o período em que a igreja de Sardes recebe essa exaltação da parte de Cristo, era um período em que a igreja entrou num período de materialismo. Comercializava-se as indulgências, títulos, era o período feudal, onde comercializava títulos, vendia-se a salvação. Foi construído a igreja, a Basílica de São Pedro, onde o período papal dizia que aqueles que contribuíssem para a construção, para a aquisição da igreja, já estaria salvo, já teria uma parte garantida nos céus. E foi contra tudo isso que Martim Lutero se levanta. Então foi um período em que os homens procuraram fazer Deus pequeno o bastante para caber somente em sua mente. E agora ele descobre que esse Deus pequeno demais não tem mais como saciar suas necessidades. Eles estavam passando agora por um período que seria surpreendido em serem deixados para trás quando o evento do tempo do fim viesse se desenrolar. O Senhor não promete vir por eles, mas para eles. Então, a promessa do Senhor Jesus é que o que vencer será vestido de veste branca. E Jesus diz: e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Mas para os remanescentes crentes, ele trará as vestes brancas da justiça, que vem pela fé, e terá prazer em apresentá-lo ao seu Pai como membros da família eterna, a família de Deus. Então foi nesse período, porque Jesus se refere que de maneira nenhuma riscará seu nome do livro da vida. Porque foi nesse período do ano de 1517 que a igreja passou a excluir os seus membros. Martim Lutero foi excomungado, alguns membros da igreja foi excomungado, ou seja, foi excluído do rol
dos livros da igreja, foram riscados do livro da igreja. E Jesus diz que aqueles que permanecessem fiel, de maneira nenhuma se riscaria o nome dele do livro da vida. Você pode excluir alguém da sua igreja. Você pode até riscar o nome de alguém da sua igreja. Mas se essa pessoa se manter fiel ao Senhor, ele diz que de maneira nenhuma seu nome será riscado do livro da vida. Você pode ser excluído como membro de uma igreja, mas se tu é fiel a Deus, o Senhor garante que seu nome permanecerá escrito no livro da vida. Nesse período da igreja da Reforma, havia dois extremos no cristianismo. A igreja, a ortodoxa, era uma igreja morta espiritualmente. Mas também havia os protestantes tradicional. Por ser tradicional, havia muito zelo sem entendimento. E também havia um período em que um foco grande demais que levava essas pessoas à perda tanto do espírito quanto da verdade. Então, Sardes, uma igreja que estava no UTI, ou no CTI espiritual, por afastarem-se da verdade. Havia uma escola em Sardes que era uma grande sinagoga, judaica, mas os judeus de Sardes abandonaram suas raízes judaicas e ignoraram o Antigo Testamento. Até mesmo duvidaram da sua veracidade. Eles até, inclusive, defendiam o Novo Testamento. Eles haviam aprendido o que o Senhor fez através do Novo Testamento. Mas eles não compreenderam por que ele fez. Porque os judeus de Sardes pararam de ler o Antigo Testamento e perderam o último significado que uma vez validou sua teologia. Tornaram-se uma forma sem substância. Existe um perigo, amados, quando eu ouço as pessoas dizerem: isso está no Antigo Testamento, não vale mais. Primeiro, nós temos que entender que o Novo Testamento cumpre tudo o que está escrito no Antigo Testamento. Jesus, certa feita, contou uma parábola acerca do tesouro, o tesouro do campo. Ele descreve esse período da igreja de Sardes. Ao descobrir o tesouro enterrado em um campo vazio, o Senhor comprou o campo inteiro, apenas para conseguir o tesouro. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não se perca. O perdão é comprado com o sangue. O perdão é comprado com o sofrimento de Cristo. E o perdão está disponível a todos. Nós temos que olhar para a igreja de Sardes e não cometer o mesmo erro. Temos que ser o remanescente. Precisamos voltar para a Escritura. Precisamos analisar a Escritura. Temos que estudar
tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, principalmente as cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Precisamos estar focado em nossa mente que se nós nos afastarmos da verdade, estaremos no UTI ou CTI espiritual. Não sejamos como os cristãos de Sardes, que tinha nome de cristão, que achava que tudo estava bem, mas na verdade estava morto espiritualmente. Então precisamos, a cada instante da nossa vida, de uma nova aliança com Cristo. Porque enquanto estivermos aqui nesse corpo material, nesse corpo físico, somos sujeitos a errar, a pecar. Então precisamos nos arrepender, voltar ao primeiro amor. Não nos envolvermos com aquilo que o mundo nos oferece. Não podemos viver uma vida de exagero. Como eu vos disse, eu sou pentecostal. O período do pentecostalismo, ele inicia com o período da reforma. No final do século XIX, quando a igreja entrou em decadência, os reformadores, após os reformadores, no ano de 1795, aproximadamente, surge o evento do Novo Pentecoste. E depois disso houve várias reformas. Mas existe certo exagero no mundo pentecostal. Hoje você não sabe quem realmente é um profeta ou é um feiticeiro. Tem pessoas que entram no meu privado e diz: Gregório, ora por mim. E se você me mandar fazer alguma coisa, eu vou fazer. Eu não sou bruxo, irmãos. Eu sou cristão, sou pregador. Eu não mando ninguém fazer nada. Eu não tenho essa autoridade. Há poucos dias, uma irmã, ela disse para mim: presbítero Gregório, ora por mim. E eu vou fazer um depósito de tal valor para ti. Eu falei: de maneira nenhuma, eu vou orar por ti. Mas eu não quero depósito de nenhum centavo. Porque a palavra de Deus diz: de graça dai. De graça você recebeu. E sabe que existem muitos pregadores que ao pregar ele já coloca seu Pix para receber uma doação. Isso é errado, amados. Então eu quero encerrar antes que eu continue falando muito mais. Que Deus vos abençoe, graça e paz para todos. Um excelente domingo na presença do Eterno. Amém.